Fala rapaziada, tudo certinho? Bem-vindos ao meu canal, o canal Hugo Romariz, onde eu falo sobre os gigantes cariocas. E são eles, Flamengo, Botafogo, Vasco da Gama e o Fluminense. No vídeo de hoje, irei falar sobre o tricolor carioca. Isso porque eu já falei durante a semana, desde segunda, sobre o Flamengo, o Vasco e o Botafogo. Então no vídeo de hoje, irei falar do Fluminense. E por que eu deixei o Fluminense, aspas, por último? Porque ele é quem mais tem representatividade na seleção brasileira e a seleção brasileira vai enfrentar amanhã a Bolívia. E aí tem dois jogadores, tem o Diniz, tem um jogador que já atuou hoje pela seleção sub-23, enfim, vou comentar sobre tudo isso. Tem renovação também, já acertada no Fluminense, tem meta batida de torcida organizada, tem torcida organizada que está afastada e também tem golaço e volta de craque. Enfim, vou falar de tudo isso no vídeo de agora. Já peço que você curta o vídeo, compartilhe, se inscreva no canal e também comente, porque isso já me ajuda bastante e eu quero saber o que você está achando de tudo isso que está acontecendo no Fluminense, tá bom? Então, sem mais enrolações, eu vou começar falando da seleção brasileira e como está sendo aí o treinamento do Fluminense. Bem, nos treinamentos do Fluminense, quem está dando os treinamentos é o Marcão. E aí toda a torcida já conhece, os jogadores também são identificados. O Marcão é o auxiliar técnico permanente do Fluminense e por isso ele seguiu dando os treinamentos sem o Fernando Diniz e o Barros, que estão na seleção brasileira, tá? E aí o Marcão pôde contar também com o retorno do Marcelo, mas isso eu vou falar daqui a pouquinho. Já na seleção brasileira, Nino, André e Diniz estão representando o Fluminense, que vai enfrentar, e aí que a seleção brasileira vai enfrentar amanhã a Bolívia pela primeira rodada das eliminatórias, tá? E aí, para esse jogo, ao que tudo indica, Fernando Diniz não deve utilizar nem o André, nem o Nino na escalação inicial, tá? Mas os jogadores, não só André e Nino, todos os jogadores da seleção brasileira estão aprovando bastante Fernando Diniz. O Neymar falou isso na coletiva, o Casemiro apoiou também, e o Marquinhos já relatou ao Neymar, o Neymar falou isso na coletiva de imprensa, que está gostando do Fernando Diniz, que é um cara que pensa fora da caixinha, como a gente já está acostumado também aqui no Fluminense, tá? Então, todo sucesso ao técnico, que não deve escalar o Nino nem o André. O que eu achei curioso nessa escalação aí da seleção brasileira, escalação não, na convocação, né? É que além de craques, o Fernando Diniz também conta com jogadores com quem ele lapidou. E a gente pode falar do Nino, do André, do Rafael Veiga, do Bruno Guimarães. Eu não tenho certeza se ele já trabalhou com o Lodge e com o Bento, mas ambos também eram do Atlético Paranaense. Com o Caio Henrique. Enfim, a lista é muito grande. Só um minutinho. Tinha esquecido de tirar aqui do mudo, peço perdão. Mas enfim, a lista é grande e o técnico Fernando Diniz, de fato, tá ali confortável, tá numa zona de conforto. E eu não critico não, pra mim ele tá certo em fazer isso, tá? Agora, voltando um pouquinho pros treinamentos. O Marcelo voltou a treinar, fez até alguns treinamentos com os moleques de Xerém. Ele foi a Xerém treinar também, vou botar algumas imagens aqui na tela. Falou, brincou com os moleques também. Lembrando que o Marcelo é cria de Xerém, por isso ele retomou os treinamentos lá. E depois começou a treinar com o Marcão também, junto com o elenco principal. E um dos jogadores e líderes do atual elenco, o Felipe Melo, renovou hoje com o Fluminense, pelo menos foi postado hoje em suas redes sociais do clube, que agora zagueiro, né, então volante, Felipe Melo, o Pitbull, renovou o contrato até dezembro de 2024, ou seja, mais uma temporada dele aqui nas Laranjeiras, tá bom? Agora vamos mudar um pouquinho aí e vamos falar sobre Libertadores. O Fluminense tem um jogo importantíssimo contra o Internacional. As torcidas organizadas começaram a querer montar mosaicos. Mais uma vez, a Bravos 52 tomou a frente e pediu de arrecadação R$31 mil de torcedores. E aí, essa meta já foi batida até há 2 ou 3 dias atrás, então foi com bastante antecedência. E aí vai ter mosaico na Norte, na Sul, na Leste e na Oeste. Não só mosaico, mas uma grande festa também, bandeirão 3D, papel picado, enfim, a festa vai ser muito bonita,
contra o Internacional. Não tenho dúvida nenhuma quanto a isso. Porém, entretanto, todavia, outra torcida organizada do Fluminense não está tão bem. Isso porque, após a confusão, né, com o ônibus do Botafogo, a torcida organizada pode ser penalizada em 100 mil caso comercialize algo sobre ou relacionado à torcida organizada, e também está afastada de eventos esportivos de âmbito nacional não, em território nacional. Ou seja, qualquer coisa que tenha, qualquer esporte que tenha, a torcida organizada não está permitida a ir. Eu vou aqui, não vou falar o nome da torcida organizada, mas vou deixar aqui o vídeo também do que aconteceu. Eu acho que é um equívoco do Ministério Público, do Supremo, de quem quer que seja que esteja multando, porque você consegue pegar o CPF de quem tacou a pedra. Não precisava multar o CNPJ mais uma vez. Mas estamos no Brasil e aí eles fazem tudo que é mais confortável para eles, não é mesmo? Então, é uma torcida organizada que está aí fora de estados, pelo menos de forma preventiva. A expectativa é que o martelo seja batido e 5 anos deve ser a multa, né, da torcida organizada do Fluminense, tá? Enfim, agora falando sobre a seleção Sub-23, que teve o Alexander, e também eu vou falar um pouquinho sobre o John Arias, que está jogando agora da Colômbia contra a Venezuela. Vou deixar até aqui as duas imagens dos dois jogadores que atuaram hoje, estão atuando, tá? O John Arias está sendo titular, né, nesse atual momento, não deu nenhuma assistência, nem fez nenhum gol até agora, são 15 minutos de jogo aproximadamente, são 8h15 aqui. E também o Alexander chegou a entrar no Sub-23, mas o Brasil perdeu para Marrocos. Mais uma derrota aí do Sub-23, que não tá vindo bem com o Ramon Dias. O Matheus Cunha também jogou, que é do Flamengo. O Marlon Gomes também jogou, que é do Vasco. Enfim, o Alexander chegou a entrar no segundo tempo, mas não fez tanta diferença. A seleção perdeu de qualquer forma e não foi muito bem. Agora eu vou fechar o vídeo com 2 assuntos rápidos, mas que tem que ser falado. O clássico contra o Vasco da Gama, com o mando do Vasco, será realizado no Newton Santos. Eu falei isso com mais detalhes, né? Principalmente para a torcida do Vasco no último vídeo do Vasco. Mas uma coisa que eu não falei é que a torcida será 90-10, ou seja, 90% do estádio será para vascaínos, destinado a vascaínos, e 10% do estádio será destinado para tricolores. Os tricolores, como são visitantes nessa situação, irão para o setor sul, enquanto o Vasco vai ficar com leste, oeste e setor norte, o Fluminense, enquanto o Vasco vai ficar com sul, leste e oeste, tá? E para fechar o vídeo de forma linda, magnífica, vou deixar aqui o vídeo sobre o Marcelo. Na verdade, um lance do Marcelo que viralizou, que ele fez um lindo golaço no treinamento, ou seja, já está voando depois de lesão, né, que ele ficou um tempo afastado. Voando é muito forte, mas nos treinamentos a gente viu que realmente foi um lindo gol, tá bom? Esse vídeo foi bem curtinho, espero que vocês estejam gostando desse vídeo mais achatadinho, com muita informação, mas de maneira muito direta e rápida. E espero que você dê o seu like, compartilhe e comente também, além de se inscrever no canal, é claro, tá bom? Tamo junto, rapaziada, até o próximo vídeo, valeu!